o que aconteceu, como, quando começou, desde quando, motivos. Esse vídeo vou passar para vocês em ordem cronológica os principais fatos que levaram à demissão de um dos chefes de equipes mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. Eu fiz um levantamento, separei um estudo sempre com fontes verificadas, como sempre fazemos aqui na telemetria. E eu sei que esse vídeo está um pouco atrasado, que essa notícia saiu ontem e já tem trocentos canais no YouTube falando sobre isso, vocês já devem ter assistido, contudo, esse vídeo aqui vai ser diferenciado. Hoje dia 10, quinta-feira, ontem dia 9, quarta-feira, foi feriado aqui no estado de São Paulo, não teve creche, portanto minha filha ficou em casa e eu aproveitei para passar praticamente o dia inteiro com ela no parquinho, que ela tanto me pede, e foi uma maravilha. E por esse motivo, não criei conteúdo aqui para o canal. Então eu espero de coração que me entendam o motivo da minha ausência no dia de ontem. E hoje passei o dia inteiro pesquisando sobre esse assunto para gerar esse conteúdo para vocês. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Vocês vão entender completamente esta imagem, que é muito simbólica, até o final desse vídeo. Fica comigo. Afinal, quem é Christian Horner? Rapidamente falando para vocês aqui, pois quem assiste Fórmula 1 ou quem começou a assistir a Fórmula 1 recentemente não sabem do passado de muitos dos pilotos e até pessoas que estão no paddock. Essa entrevista, por exemplo, é do próprio Christian Horner lá em 2005, no primeiro ano da Red Bull na Fórmula 1. No auge dos seus 20 e tantos anos, Horner era piloto da Fórmula 3. E como se não bastasse, o que ele fez? Criou sua própria equipe de corrida. Então, além de piloto, ele era CEO e dono da sua própria equipe. Equipe chamada Arden International. Detalhe, essa equipe existe até hoje, viu? Ou seja, o jovem britânico, desde cedo, era muito bom no que fazia. Era muito visionário, dedicado e audacioso, que acabou chamando a atenção desse cara de branco aí, ó. É o Dietrich, o dono, fundador da Red Bull, que lá em 2005 resolveu fazer a Red Bull Racing, equipe que conhecemos até hoje. Então, em 2005 foi o primeiro ano da Red Bull na Fórmula 1, que entrou na Fórmula 1 comprando a Jaguar. E já em 2005, a Red Bull foi a 7ª colocada nos construtores. Em 2006, também 7ª colocada. Em 2007, seu terceiro ano, 5ª colocada nos construtores. Então ela começou muito bem, sob o comando do Horner, que já era o chefe de equipe da Red Bull. Em 2009 foi a 2ª colocada e em 2010 ela conseguiu seu primeiro campeonato de construtores. Ou seja, após 5 anos, a equipe conseguiu ser campeã mundial de Fórmula 1, do maior esporte a motor do planeta. Nessa época, o relacionamento do Horner com o dono da Red Bull, o CEO, era muito bom. E eu finalizo esse capítulo mostrando as conquistas do Horner durante os seus 20 anos, né? Creio que vocês já viram essa imagem por aí. Enquanto a Ferrari, neste mesmo período, teve 6 chefes de equipes diferentes, a Red Bull só teve 1. A Ferrari conseguiu ao todo 65 vitórias, 2 títulos de construtor e apenas 1 título de piloto. A Red Bull conseguiu 124 vitórias, 6 títulos de construtores e 8 títulos de pilotos, com apenas 1 chefe, que entrou em 2005, sendo o chefe de equipe mais jovem da história, e de fato conseguiu uma grande carreira. E o que faz um chefe de equipe? Ele que contrata, que demite, que coloca as pessoas no lugar correto da sua equipe para entregar performance. Então, amigos, não há dúvida que o Horner foi realmente um bom chefe de equipe. Mas tão bom assim, o que causou sua demissão repentina, que surpreendeu até mesmo ele em entrevista recente? Pois é, vamos continuar. A morte do cofundador da equipe, 2022, Dietrich Mateschitz. Esse homem era o grande CEO, o grande responsável por trás da equipe de corrida. Aqui é ele, junto com as principais figuras da equipe, na época, Helmut Marko, Horner, muito jovem ainda, e o Adrian Newey. Já já eu chego no Adrian Newey, tá bom? Ele também tem parte dessa história. A proximidade dos três era muito forte. Mais uma vez, Adrian Newey em destaque. Em 2022, ele faleceu. O grande CEO da Red Bull Racing. Acontece que tudo que acontecia na Red Bull Racing passava pelo crivo do Dietrich. Ele era o líder absoluto da equipe. Nada acontecia sem que ele soubesse ou aprovasse. Então, após a morte e saída do chefão da Red Bull Racing, cujo cargo foi dividido em 3 pessoas, a ambição de alguns começou a crescer. Começando com a desestruturação, falha, rompimento da negociação que já durava vários meses, da Porsche entrar em parceria com a Red Bull, fornecendo os motores para 2026. Lembram disso? Isso era uma grande vontade do Dietrich, do cofundador da equipe, e as negociações estavam indo bem. Porém, um mês antes do falecimento do Dietrich, a Porsche abandona toda a negociação. E uma das pessoas que estava na frente dessa negociação era justamente Christian Horner. E o Dietrich, na época, ficou muito bravo com isso. Mas já estava muito debilitado, não conseguiu reagir. E somente alguns meses depois, a Porsche veio a público dizer o que levou à sua desistência da parceria com a Red Bull, o que foi muito estranho para quem estava acompanhando, pois o Helmut Marko, o Dietrich
e também o Fritz, que era o vice-presidente da Porsche, todos austríacos, olha que interessante. Com eles, a negociação estava indo muito bem e de repente a negociação foi desfeita. Por quê? Segundo o próprio vice-presidente da Porsche, as conversas iam muito bem, já até tinham um aperto de mão sobre a participação da Porsche com a Red Bull Racing, mas no último momento o acordo não foi fechado. Pois a Porsche queria uma sociedade em pé de igualdade, algo equitativo e igualitário, mas não contavam com uma interferência direta do Horner nessa negociação. A Porsche queria entrar como cofundadora da equipe, uma participação de meio a meio, 50%. O Horner não gostou, interveio e criticou a posição da Porsche, dizendo que a Red Bull não estava interessada nesse tipo de parceria, até porque a equipe não precisava de um parceiro para o projeto de motor. A Porsche é uma grande marca, mas o DNA da Red Bull é diferente, ou seja, algo que o próprio fundador da Red Bull Racing queria muito e estava há meses negociando. Horner desfez a negociação. Atenção, lembrando que isso foi em 2022. O início da queda, 2023. Quando um dos principais engenheiros, diretor de engenharia, Rob Marshall, saiu da equipe, pois estava sendo esnobado na própria equipe. Rob Marshall era o braço direito do Adrian Newey. Em 2023, no anúncio da sua saída da equipe, o Verstappen disse que era compreensível, pois ele tinha recebido uma oferta salarial melhor do que ele ganhava, insinuando que ele ganhava pouco na equipe. Calma que tem mais. Helmut Marko também falou a respeito, elogiando o trabalho do Marshall na equipe durante 17 anos que ele ficou na Red Bull, ou seja, as duas épocas de ouro, Marshall estava lá. Mas, segundo Marko, a Red Bull está muito bem posicionada. Então a saída do Marshall não vai trazer nenhuma desvantagem para a equipe. O Horner, em sua entrevista, também seguiu basicamente a mesma linha do Marko, diminuindo a saída do Rob Marshall. Aqui, por exemplo, o Rob Marshall no pódio junto com o Max Verstappen. Ele era um engenheiro muito importante na equipe, mas foi posto de lado nos últimos anos. Foi desvalorizado. E é muito fácil entender isso lendo a entrevista do Rob Marshall. Agora atenção, ele foi para a McLaren. E tanto o chefe da McLaren quanto o CEO, que é o Zac Brown, ficaram muito felizes ao contratar o Rob Marshall, que iniciou seus trabalhos na McLaren super feliz já em 2024. E o que aconteceu em 2024 com a McLaren, amigos? Vocês sabem, né? Vem comigo. Vamos só recapitular. 23, Red Bull campeã mundial. A McLaren foi a quarta colocada com menos da metade dos pontos. 2024, Red Bull começou liderando com um bom carro, mas no meio da temporada o carro desandou e a McLaren passou todo mundo, foi a campeã de 2024, já com a influência de Rob Marshall. E 2025, resultado esse aí na tela, Red Bull apenas a quarta colocada e a McLaren líder soberana. E no final de 2024, olha o que o chefe da McLaren disse sobre o Rob Marshall. Ele e todos os outros diretores técnicos ficam impressionados com a técnica aplicada do Rob Marshall. Qualidade, conhecimento em como projetar um carro, especialmente no que diz respeito à configuração. Ele está cuidando de todo o trabalho relacionado à configuração 2025-2026. E claro, cuidou de 2024, porque essa entrevista é no final do campeonato de 2024, após a McLaren já ter sido campeã. Atenção na cronologia. Todos apreciam seu conhecimento e experiências incríveis. Ele suja as mãos, às vezes até a cabeça, porque está fisicamente trabalhando nas peças. Isso era algo que faltava antes e estamos muito felizes com o seu trabalho. Além disso, é claro que eles não podem revelar muito, o Rob Marshall, ele é o grande engenheiro que está por trás da tremenda vantagem técnica no gerenciamento da temperatura dos pneus que a McLaren tem, que no final do ano passado e neste ano principalmente, é a maior vantagem da McLaren, que deixa o carro 30 segundos na frente das outras equipes quando a pista está quente. Curiosamente, era mais ou menos a diferença ou a vantagem que a Red Bull tinha quando o Marshall estava lá no seu auge, mas foi colocado de lado por um chefe de equipe. Lembrando que Marshall saiu da Red Bull em 2023, começou na McLaren em 2024. Vamos atentar para a cronologia e vamos seguir. E chegamos ao escândalo do assédio sexual do Christian Horner, o chefão da Red Bull. Escândalo esse que foi colocado até pela Globo, pessoal. Os maiores meios de comunicação publicaram isso. Esse escândalo começou em meados, pouquinho antes ali do meio de 2024. A Red Bull ainda tinha um pouco de desempenho bom nas pistas. Mas o que aconteceu sobre esse escândalo até então? É algo muito sério que foi escancaradamente abafado pela própria Red Bull. A funcionária foi suspensa da equipe, mesmo com provas robustas que a funcionária enviou para os advogados da equipe. Mas a equipe apenas fez uma investigação interna, que na primeira instância, digamos assim, arquivou o caso. A funcionária juntou novas provas e fez uma outra denúncia para a equipe, que novamente arquivou o caso e encerrou. Simples assim. Investigação interna da Red Bull.
E nesse período, Horner fazia várias aparições ao público com sua esposa, dizendo que ele cooperou totalmente com a investigação feita minuciosamente e conduzida de forma justa por um advogado especialista e independente, que concluiu rejeitando totalmente a denúncia apresentada. Então para Horner, esse caso morreu em 2024, para ele, porque para a mulher supostamente assediada, não. Eu voltarei a falar sobre isso daqui a pouco. Vamos para o próximo capítulo. Ainda em 2024, logo após a finalização do escândalo do assédio sexual, Adrian Newey sai da equipe. Segundo ele, o difícil era ficar na Red Bull. Pois é. E lendo a sua entrevista, as várias entrevistas que ele deu, não fica difícil entender que Newey estava muito desconfortável com toda a situação técnica que a equipe estava vivendo e a repercussão na mídia do chefe da equipe. Isso foi muito visível e claro de entender. Num período próximo a um ano, Red Bull perdeu o braço direito do Newey, um dos principais engenheiros, que nessa época da saída do Newey já estava fazendo a diferença na McLaren, e ao final de 2024 perdeu o Adrian Newey, que é simplesmente a lenda da engenharia da Fórmula 1, que estava na equipe há quase 20 anos também. Próximo. Ainda em 2024, mais no finalzinho, Jonathan Whitley, outro super engenheiro, ex-diretor da Red Bull, também sai da equipe. O caso do Jonathan Whitley é um pouquinho mais delicado do que o Adrian Newey e do que o Rob Marshall. O Jonathan, mais valente, ousado, viril, técnico e também muito experiente, após a saída de Rob Marshall no ano passado e Adrian Newey ter saído, falou: Red Bull tá perdendo seus principais engenheiros, sobrando apenas o Whitley. Ele tentou tomar um pouco à frente das operações, o que acabou não agradando muito Christian Horner, que era o grande chefão da Red Bull, cara que mandava em tudo lá, e definitivamente Horner tinha o poder da canetada, viu? Nessa época ainda. E o clima na equipe, dentro da equipe internamente, já estava muito tenso desde o início de 2023. E ao final de 2024, após 18 anos trabalhando para a Red Bull, olha só, hein? Vários engenheiros que trabalharam na Red Bull por mais de uma década, quase 2 décadas, estão saindo. E no final de 2024, o Whitley saiu também. Saiu no final de 2024 para ser chefe de equipe da Sauber em 2025, e olha o incrível resultado que a Sauber tá entregando, hein? Saiu da pior equipe em 2024 e hoje é a 6ª melhor equipe do grid, melhor até mesmo que a Racing Bulls. Vai pegando a visão nesse conteúdo, falei para vocês que aqui vocês iriam entender tudo. Vamos lá. Ou seja, claramente Red Bull perdeu um grande engenheiro que fazia muita diferença na equipe. Eu lembro que quando o Adrian Newey saiu, muitos falaram que a Red Bull nunca mais seria a mesma, e curiosamente, uma corrida após o anúncio da sua saída, a Red Bull foi mal na corrida, né? Só uma curiosidade. Mas a verdade, pessoal, é que desde 2023... com a saída de Rob Marshall, a equipe, em termos de desempenho puro, já estava definhando. E mais uma vez, assim como Horner fez no caso do Rob Marshall, após a saída do Whitley, Horner diminuiu, dizendo que não faria muitos efeitos negativos na equipe não, que a equipe poderia seguir tranquilamente sem o Jonathan Whitley. Mais uma vez, final de 2024, a grande queda de desempenho da Red Bull. É aí que entra o Pérez, meus amigos. Lembra que o Pérez, desde 23, estava falando que o carro estava ficando ruim, estava difícil guiar o carro, a janela de performance dele estava muito estreita, só o Max Verstappen conseguia entregar aquilo, a Red Bull estava muito focada em ritmo de qualificação e na corrida o pneu não estava bom, e o Pérez vinha avisando aquilo, mas a equipe ignorava. E aí, um finalzinho de 2024, quando a Red Bull perdeu a liderança do campeonato, quem que aparece na mídia para falar que Pérez tinha razão? Christian Horner, dizendo que ele não levou as críticas ou feedback técnico do Checo Pérez a sério, porque o Max continuava vencendo. Entrevista do Christian Horner no final de 2024. E nesse mesmo período, a Red Bull, vários integrantes da Red Bull, envergonhados, foram até Pérez pedir desculpas para ele. Ele não tinha nada a ver com o bolo e acabou sendo demitido. E outro fato notório sobre a saída do Pérez, lembrando que até agora eu só trouxe fatos notórios para vocês, não falo de especulação nem rumor aqui, porém no final desse vídeo tem uma discussão extra muito interessante para vocês. Lembrando que o Pérez, a demissão dele foi muito polêmica, porque junto com a saída do Pérez, levou com ele muitos patrocinadores, o que deu um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares para a Red Bull, fora multas, entre outras coisas. Então a Red Bull perdeu muita grana com a demissão do Pérez. Isso também não agradou nem um pouco os tailandeses, donos de 51% da Red Bull, e também a parte austríaca, a própria Red Bull, dona de 49% da equipe de Fórmula 1. Estão entendendo? Agora vamos lá.
E agora vamos para 2026. Mas por que 2026? Pois o escândalo de assédio sexual do Horner vai voltar à tona com muito mais peso. Em 2024, a acusação feita em fevereiro pela mulher foi rejeitada por uma investigação interna da própria Red Bull. Pois é, mas é claro que não vai ficar por aí. A mulher vai processar Horner na justiça comum, nos tribunais britânicos. E o processo virá à tona em 2026. E tem advogado de renome pesado para entrar contra o Horner. Então não será mais uma investigação interna da própria equipe contra o chefe da própria equipe. Vai ser justiça comum. Porém, isso voltaria só em 2026. E é claro que não seria nem um pouco interessante para a equipe ter um chefe sendo processado por comportamento inapropriado ou assédio sexual. Então, este fato pesou muito para a demissão do Horner. E agora, para finalizar, eu vou trazer para vocês informações mais contextualizadas sobre os verdadeiros donos, mais contextualizadas e o posicionamento dos verdadeiros donos da Red Bull Racing sobre todo esse assunto. Vamos lá. O capítulo intitulado A Ambição Precedeu a Queda. Vamos entender. Em 2022, o Horner não quis ceder poderes. Rapidamente lembrando, em 2022, Horner não quis ceder poderes de decisão para a Porsche na parceria. Ele interviu e a Porsche simplesmente saiu da parceria que o fundador da Red Bull Racing queria muito. Um mês depois, o fundador morreu. A partir daí, Horner começou uma busca incessante por poder dentro da própria equipe, já que teoricamente ele não poderia ser demitido, pois o CEO não existia mais, que era o falecido fundador da Red Bull Racing. A função de CEO foi dividida em 3 pessoas: o gerente esportivo, o gerente de vendas e o gerente financeiro. E por trás deles tinha o Christian Horner. Então essas 4 pessoas tinham o poder de decisão dentro da equipe, juntamente com o grande acionista bilionário tailandês, que era dono de 51% da equipe. Então, durante todo esse período, após a morte do fundador da Red Bull Racing, o Horner começou a articular por fora dos bastidores, conseguindo acionistas e empresários britânicos para comprar a parte tailandesa da Red Bull e assim se tornar um dos donos da equipe. Mais ou menos o que o Toto Wolff, seu maior rival, é na Mercedes. Toto Wolff, além de ser chefe e CEO da Mercedes, ele é dono da equipe Mercedes de Fórmula 1 em 33%. Pois é, segundo um jornal, segundo um jornal, isso que eu estou discutindo para vocês não é fato notório, é especulações, notícias de um jornal que, é claro, não foi confirmado pela boca de nenhum dos participantes. Não é o tipo de informação que eu trago para vocês, mas é só um adendo para complementar essa cronologia dos fatos que eu disse aqui. Então, Horner tentou comprar uma parte da Red Bull Racing tailandesa sem que a parte austríaca soubesse, prometendo para a parte tailandesa que se ele conseguisse isso, colocaria o Alexander Albon, que é tailandês, no lugar do Max Verstappen para liderar a equipe. Lembrando que essa negociação foi feita a partir de 2022, justamente no auge da Red Bull, quando eles venciam tudo. Então Christian Horner estava mandando muito bem dentro da equipe. Contudo, por óbvio, essa negociação não aconteceu, o tempo foi passando, o resultado começou a cair, porque o clima na equipe estava péssimo, os escândalos surgiram, como eu já narrei para vocês, perderam engenheiros chaves e experientes da equipe, somado aos rumores da possível saída do Max Verstappen, o que seria um golpe fatal para a equipe, somado ao fato de que nem os tailandeses, que eram os que mais apoiavam Horner e mais ambiciosos junto com eles, já estavam um pouquinho bravos com Horner por causa da saída do Pérez, que fez a equipe perder muita grana. Logo, a saída de mais um outro grande piloto, Max Verstappen, não seria mais nem de longe perdoado pela equipe. E só lembrando que desde o começo desse ano, os poderes, a decisão do Horner dentro da equipe já tinham sido reduzidos. Isso eu esqueci de falar para vocês, né? Os 3 CEOs da equipe que eu citei, que foi dividido, cortaram as asinhas do Horner dentro da equipe, então ele já estava mais reduzido nas suas tomadas de decisões. Por exemplo, ele não poderia mais assinar o contrato de pessoas na equipe, isso desde o começo deste ano. Pois é, já colocando o Horner na berlinda e que alguma outra escorregada ele seria cortado de fato. E a escorregada aconteceu, rumores da saída do Max Verstappen. A mulher lá do assédio o processando na justiça comum, vindo à tona em 2026. Por isso que o título desse capítulo é A Ambição Precedeu a Queda. Da mesma forma que ele, ao longo de 20 anos, construiu essa equipe fantástica, primeiro com Vettel, 4 vezes campeão, depois com Max Verstappen, engenheiros poderosíssimos, inteligentíssimos. Da mesma forma que ele construiu, ele foi destruindo aos poucos por causa da sua ambição, que começou ainda quando o fundador da equipe, o austríaco Dietrich, era vivo, mas estava debilitado. Horner quis se aproveitar desse momento e após sua morte, aí sim que ele foi mais incisivo em sua ambição. E não deu certo. Bom, eu tô aqui há mais de 2 horas gravando esse vídeo, vamos ver se eu consigo postar ainda hoje, nessa quinta-feira. Não sei qual vai ser o tempo total dele, eu sei que a alta desse assunto já foi, porém, eu não tenho só o canal para cuidar, eu tenho outras tarefas de dono de casa e pai de família
para executar aqui. Não pude fazer esse vídeo ontem, então tô soltando hoje, mas com a certeza de que esse conteúdo é diferente, mais completo do que todos os outros vídeos aí que tem no YouTube, que apenas dão uma notícia por falar. Então, se você valoriza esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa o like para fortalecer, hypa esse vídeo pelo celular para ajudar a ir mais longe, comenta alguma coisa no comentário para ranquear também o vídeo e, se quiser, vire membro do canal para participar diretamente de toda a cobertura interativa e dinâmica que fazemos aqui da Fórmula 1. Um abraço, até mais, Deus abençoe.